Oi, gente. Já tinha um tempinho que eu não fazia um Filosofia Popular e quero falar com vocês sobre o seriado Round 6 ou Squid Game, né? Jogo da Lula, que é um seriado coreano, da Coreia do Sul, e que tem uma poderosa crítica ao capitalismo. Mas com isso não significa que ele defenda qualquer regime do socialismo autoritário, stalinismo. E esse pensamento binário de achar que porque você critica um sistema, necessariamente você defende o outro, é um pensamento simplista, inclusive que nós vamos buscar ir além dele na nossa reflexão aqui nesse vídeo. Eu não vou trazer spoilers, né? Spoilers assim, não vou estragar a experiência de ninguém em relação ao final do seriado. Então não vai ter spoilers do final. Mas o mote do seriado eu vou ter que trazer, ou seja, aquilo que a gente vê em um trailer do seriado e tal, isso eu vou ter que explicar para vocês. Então, se vocês querem ir para o seriado sem saber absolutamente nada, vão lá assistir e depois vem ver o vídeo aqui na Nova Máquina do Tempo. Mas se você não se incomoda de saber pelo menos algumas coisas assim centrais do seriado, continue assistindo aqui. O seriado, ele começa contando a história de um homem que está morando com a mãe, perdeu o dinheiro que tinha, nesse momento está usando o dinheiro da mãe para corrida de cavalo e deve dinheiro a agiotas. É um cara assim que está na pior e que é uma figura moralmente, claramente reprovável, não é? Mas aí você percebe que ele tem um encontro com uma pessoa que oferece uma grande quantidade de dinheiro para ele, que não vai resolver todos os problemas dele, mas para uma pessoa que está tão na pior assim, é muito dinheiro, mas que ele ganha dele num jogo simples, um jogo de infância, né? De virar cartas. E ele resolve participar e esse cara ganha dele várias vezes. E ele não tem dinheiro para pagar esse homem engravatado que derrota ele. Mas o cara diz: você pode pagar com seu corpo. Se você deixar que eu dê um tabefe na sua cara, a gente pode continuar jogando. Cada vez que você perder, eu dou um tabefe. E eles vão jogando e o cara vai dando um monte de tabefes na cara dele, até um determinado momento que ele vence. E quando ele vence, ele já está com tanta raiva dos tabefes que ele levou, que ele vai dar um tabefe nesse engravatado. Só que aí o engravatado lembra ele que não, não, não. Quando você ganhar de mim, eu vou te dar esse dinheiro. E ele dá o dinheiro comprovando de que o dinheiro era real e que de fato ele estava participando de um jogo real com ele. Só que ele entrega um cartão que vai permitir a ele participar de um outro jogo. E quando ele chega, no desespero, ele vai para esse outro jogo, né? Ele entra numa van, a van deixa ele desacordado junto com outras pessoas, eles chegam num lugar estranho e ele rapidamente percebe que o jogo lá vai ser um jogo de vida ou morte. Ele vai ser um jogo que, se ele perder, ele vai perder a própria vida. Né? E tem mais de 400 outras pessoas e tem muitos outros personagens interessantes nesse jogo. Agora, por que eu digo que o seriado é uma crítica voraz ao capitalismo? Porque ele mostra como as pessoas podem e são manipuladas pelo desejo do dinheiro, né? Como a ambição, como querer muito dinheiro para si pode manipular elas, pode fazer elas fazerem coisas que elas não querem fazer, pode levar um contingente das pessoas nas margens, desde um cara que era o mais estudioso do bairro, o gênio do bairro, que foi para trabalhar no mercado financeiro e roubou milhões na bolsa, até o desqualificado que tinha aberto um pequeno negócio e que, porque gostava de apostar dinheiro em cavalos, perdeu tudo que tinha e, inclusive, perdeu contato com a própria filha e tudo mais. Então mostra vários espectros das pessoas que são jogadores, que jogam nesse jogo do capitalismo e que o capitalismo é como um grande cassino, né? Que todo mundo que entra e que resolve jogar, né? Muitos desses, ao longo do tempo, vão perdendo
o que têm e vão se endividando e vão se tornando cada vez mais desesperados e vão ficando dispostos, como muitos deles acabam ficando dispostos de arriscar a própria vida para ganhar muito dinheiro. Mas a crítica ao capitalismo ela vai mais profunda. Porque mesmo aqueles que são os vitoriosos do capitalismo, aqueles que são os que acumulam de fato muito dinheiro e muito poder, eles também são criticados em Round 6 de forma absolutamente violenta, talvez de uma forma mais violenta do que os pobretões e os perdedores do capitalismo. Porque esses, os vencedores do capitalismo, esses se desumanizam. Esses passam a não ter mais prazer na vida de uma forma tradicional e ter apenas prazer em ver outros sofrendo, em ver outros jogando, em ver outros arriscando a própria vida. Eles querem um jogo com mais violência, com os limites todos quebrados, uma coisa ilegal, porque a vida só tem sentido, só tem gosto agora, já que toda a função da vida era enriquecer, era ficar ricos, era ficar poderosos. A partir do momento que eles conseguiram isso, eles só conseguem ter prazer, ter digamos assim, um momento de excitação, de êxtase, quando eles veem outras pessoas em uma situação desesperadora, lutando para sobreviver e lutando porque querem ganhar dinheiro em um jogo de vida ou morte. Então, o Round 6, ele tem uma crítica ao capitalismo absolutamente voraz. É uma crítica duríssima ao capitalismo. Mas isso não significa de forma alguma defender o regime da Coreia do Norte, por exemplo, ou defender qualquer alternativa do que as pessoas identificam como o socialismo autoritário, stalinista ou coisa que o valha. Não, o seriado não faz nenhuma menção a nenhuma defesa desse tipo. E o seriado faz uma reflexão que é particularmente interessante, que entre os perdedores do capitalismo, eles não são todos iguais. Tem alguns que são bandidos violentos, vocês vão ver isso. Tem alguns que são pessoas simplesmente que perderam a ética. Tem outros que são pessoas simplesmente azaradas e pessoas, digamos assim, gananciosas ou tolas, não é? Tem pessoas desesperadas, tem pessoas que estão fugindo e estão foragidos políticos e por isso, por passar fome, se envolvem nessa situação. Ou seja, não são todos iguais. As pessoas, essa é uma mensagem belíssima, interessantíssima do seriado. Elas são diferentes. Elas podem estar todas prejudicadas e atingidas pelo mesmo sistema que deixa elas desesperadas, mas elas não são todas iguais. Elas são diferentes entre si. O seriado também não oferece claramente uma alternativa. A única coisa que o seriado elogia em um determinado momento para dar uma certa esperança é a pessoa tomar a própria consciência do seu valor enquanto tem o valor da sua vida. Não é? Tem uma cena, eu não vou dizer porque é spoiler, mas assim, eu não vou entrar em detalhes, mas quando vocês verem, vocês vão entender que o personagem chega à conclusão de que a vida dele tem valor, de que a vida dele é importante, que ele não pode simplesmente aceitar que outras pessoas tratem a vida de uma forma com tanto desdém. E esse é talvez o elemento mais profundo em que o seriado critica o capitalismo. Porque ele diz que o capitalismo não é só que produz uma sociedade hierarquizada de algumas poucas pessoas muito ricas e muita gente muito pobre. Não. É pior do que isso. Porque o capitalismo produz uma sociedade onde a própria vida humana tende a ser desvalorizada. Onde a própria humanidade, a compaixão, vai sendo destruída. Só que o seriado também diz que apesar do sistema, apesar desse modelo, apesar dessa lógica desumanizar as pessoas podem reter parte de sua humanidade e podem lutar contra isso, podem se levantar contra isso. Você não perde
todo o otimismo, porque a luta, porque quando você se levanta, porque quando você vê uma injustiça e você não aceita, e você aposta na possibilidade de ser diferente, você pode enfrentar isso. Então, nesse sentido, o Round 6 é brilhante. Tem realmente... temos aí um seriado que é muito violento, que é duro, que é difícil, às vezes, até de assistir, mas que é, de fato, brilhante, que é uma poderosíssima crítica ao capitalismo, sem ser uma defesa por uma alternativa político-econômica clara. Ele simplesmente aponta na direção da compaixão e na direção da valorização da vida humana. E a forma que isso vai ter, aí, é uma coisa que parte para o indivíduo, parte para a sua perspectiva. Eu, aqui no meu canal, tenho uma perspectiva do que significaria em termos de políticas públicas ou em termos de modelo de sociedade de valorização da vida humana. E quem acompanha o canal há mais tempo sabe quais são as minhas posições. Mas o seriado não faz esse tipo de proselitismo de deixar claro isso. Deixa isso nas mãos do telespectador, mas dá pelo menos a ferramenta da direção da emoção, da direção do sentimento que deve estar presente para se opor a uma lógica que produz essa desumanização. A desumanização do jogo de vida e morte que nós vivemos e que no seriado é colocado de forma explícita, enquanto na nossa sociedade isso fica de forma implícita. É o que eu tinha para dizer sobre o excelente Round 6. Devo dizer para vocês também que minha esposa pode confirmar que eu adivinhei uma das grandes surpresas do seriado. E o seriado tem uma grande surpresa que pode ser adivinhada ali mais ou menos no meio da primeira temporada, não é? E eu aguardo vocês nos comentários, sem dizer de cara qual é a surpresa. Diga assim, spoilers, dê um espaço, e aí diga para ver se você adivinhou ou não, né? Eu fui uma das pessoas que adivinhei. Recomendo bastante e torço para que vocês assistam e depois tragam as suas impressões e os seus comentários aqui abaixo no vídeo. Um abração e até o próximo Filosofia Popular. Tchau, tchau, gente.